Olá para todos que apreciam uma boa história de terror, se preparem, que logo vou revelar algo incrível e assustador, uma grande experiência que eu e minha prima passamos. Mas desculpa a todos, deixe que eu me apresente. Eu me chamo Olivia. Hoje, na atualidade, estou com 63 anos de idade. Sou moradora da cidade de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. E foi no ano de 1974. Nesse ano, era uma adolescente de 15 anos de idade. Em todo o mês de outubro, eu costumava viajar para a linda cidade de Bandeira, uma cidade localizada no estado norte-americano do Texas, no condado de Bandeira. Eu ia até essa cidade para visitar a minha prima, que se chama Emma. Assim como eu, ela é uma adolescente, porém ela tinha 14 anos de idade na época. Eu adorava visitar muito a minha prima nesse mês de outubro. Era comemorado o Halloween, uma festa tradicional dos Estados Unidos. Era realizado no dia 31 de outubro. Lá nessa data era comemorado com festas as quais as pessoas se fantasiavam de monstros e personagens macabros. Era o tipo de coisa que eu nunca vi ser comemorado aqui no Brasil, pois lá nos Estados Unidos as pessoas enfeitavam as ruas, seus quintais, e era algo muito lindo de se ver, embora era uma comemoração muito assustadora, pois a minha tia determinava um certo horário na noite para a gente retornar para casa. Então eu e minha prima fantasiada, a gente, como sempre fez em nossos rituais, indo até as casas para falar aquelas palavras, doce ou travessura. E era muito legal. Muitas vezes não ganhavam nenhum doce, mas fazíamos nossas travessuras. E muitas vezes retornávamos para casa com um saco cheio de doce. E além da gente chegar a um determinado horário da noite de Halloween em casa, minha tia falava que de forma alguma a gente avançasse os limites da cidade, que a gente não fosse para um lugar bem longe. O nosso limite era somente dentro da cidade. Então, naquela noite de Halloween, foi a primeira noite de lua cheia de Halloween que eu e minha prima estávamos comemorando. Era algo que a gente nunca tinha comemorado em noite de Halloween, pois a lua estava muito grande e brilhante, e era uma noite muito linda. Era uma noite de Halloween diferente das outras que eu e minha prima havia comemorado. E com aquela especial lua cheia no céu, eu tive uma ideia de avançar os limites da cidade, pois o pessoal da cidade sempre foram de recusar os doces e travessura. A minha intenção é para avançar saindo da cidade para uma parte mais rural, que havia pessoas mais atenciosas e hospitaleiras, as pessoas que trabalham no campo, que moravam afastados naquela zona rural. A minha prima estava me contrariando, mas depois de tanta insistência, ela acabou aceitando e vindo comigo. E comecemos a avançar os limites da cidade de Bandeira, indo para uma direção mais afastada, uma zona mais rural, onde moravam pessoas que trabalhavam no campo, assim como agricultores. Eu e minha prima comecemos a seguir uma estrada deserta. Eu recordo até hoje as brincadeiras que eu fazia no meio do caminho, falando que aquela noite era especial, que estávamos seguindo em direção da lua, que aquela grande lua ia nos levar a um lugar que as pessoas iam nos receber com mais doces. Íamos voltar para casa com um saco cheio de doces. Assim eu falava para minha prima, seguindo aquele grande luar. E seguindo pelaquela estrada deserta, em direção àquele grande luar,
Numa região que já era bem rural, avistemos no campo um velho galpão, mas não se aproximemos, porque percebemos que não havia ninguém lá. Então comecemos a seguir mais em frente, e na esperança de achar alguns moradores próximos, mas já estávamos bem afastados dos limites da cidade. Continuando caminhando naquela estrada, naquela zona rural, foi quando a gente avistou numa longa distância uma residência que estava muito enfeitada a seu quintal, com enfeites de Halloween. Naquele momento comecemos a se aproximar rapidamente, porque já estava próximo do horário para a gente retornar para casa. Já estávamos muito afastados da cidade. Mas mesmo assim, decidimos ir até aquela residência, que ficava um longo caminho à frente. Ao se aproximar daquela residência, avistemos alguém que estava de costa. Estava olhando para cima, na direção daquele grande luar. Então imaginemos que seria o dono daquela residência e comecemos a chamar ele, falando as palavras como sempre falávamos: doce ou travessura. E ele nem se movia e nem sequer virar para olhar para a gente. E a gente continuava a falar: doce ou travessura. Foi quando aquela pessoa falou com a voz grossa: nem doce e nem travessura. Logo de imediato ele se virou. E quando ele se virou, fiquemos cada vez mais assustados, pois a sua aparência era algo horrível. E aquilo não se tratava de máscara e fantasia. Sim, o seu rosto era algo deformado. Era uma boca enorme com enormes presas, e os olhos com uma cor amarela e brilhosa. Era algo maligno que estava ali na nossa presença. Eu e minha prima logo se viremos e comecemos a correr de volta naquela estrada deserta. Correram naquela região rural, um lugar bem afastado de tudo e de todos. A gente estávamos desesperados. E aquilo estava parado nos observando. A gente correndo até um certo ponto, ele começou a correr atrás de nós. Mas não corria como um ser humano, corria sobre 4 patas como um animal. E correndo desesperadas, a gente avistou aquele velho galpão. A gente não tinha outra alternativa sequer entrar para dentro daquele velho galpão. E ao entrar para dentro daquele velho galpão, estávamos desesperados para achar um lugar para se esconder lá dentro. Naquele momento avistemos uma velha fornalha feita de barro, com uma chaminé. Então logo de imediato nós duas entramos naquela velha fornalha feita de barro e comecemos a subir para cima e dentro da chaminé. E fiquemos escondidos desesperados, em silêncio ali. E o saco de doce que estávamos carregando, joguemos para o chão, para a gente não portar mais peso, para poder ter mais possibilidade de subir mais acima dentro daquela chaminé. E continuarmos subindo mais acima, e depois fiquemos em silêncio. Após passar alguns minutos, foi quando ouvimos o barulho de algo que estava chegando, que estava arrebentando todo aquele velho galpão. E aquilo começou a rosnar. E o que quer que seja que aquele homem tinha se transformado, era algo maligno. Estava muito feroz. Estava à nossa procura. E aquilo arrastou aquele saco de doce que tínhamos jogado no chão e começou a rasgar.
e a gente estava quase chorando, confinada dentro daquela chaminé, numa altura bem elevada do chão. Pois aquela coisa foi até a fornalha e tentava entrar para dentro, e não conseguia. E também sentimos o cheiro do bafo daquela coisa, que entrava naquela chaminé confinada. Era um cheiro bem desagradável, como se fosse um cheiro de podre. Estavam passando por uma situação arrepilante. Após muitas horas de terror e tensão, foi quando comecemos a escutar um barulho. Era o barulho de sirene. Era o barulho dos carros da polícia. Aquela coisa deu um ruso muito alto e saiu correndo de dentro daquele velho galpão. E logo começou a se aproximar os policiais, entrando dentro do velho galpão e vasculhando. Foi quando eu e minha prima gritamos que estávamos ali dentro da chaminé. E eles pediram para que a gente descesse. Mesmo os policiais pedindo que a gente descesse, estávamos muito com medo. E eles falavam: pode descer, está tudo bem. Lentamente eu e minha prima comecemos a descer. E os policiais estavam à nossa procura, pois a minha tia desesperada estava com a cidade toda nos procurando. E os policiais nos levaram até a cidade de Bandeira. Minha tia estava aos plantos. Então, chegando na cidade, eu e minha prima comecemos a contar a história para o xerife e minha tia. E até orientemos onde era a tal residência desse homem que tinha se transformado em monstro que estava nos perseguindo. Pois o xerife do condado começou a dar risadas e não acreditou na nossa história, e nem a minha tia. Mas mesmo assim o xerife, não acreditando na história, no outro dia pela manhã, ele levou eu, minha prima e minha tia e nos orientemos onde era a tal residência. Indo com ele até lá e mais 2 policiais, eles foram até a residência, mas não havia ninguém morando lá. De uma certa forma, aquele homem foi embora. Então o xerife deu-se causa como encerrado. Mas eu e minha prima sabemos muito bem o que vimos naquela noite de lua cheia de Halloween. E não se tratava de um homem de máscara, mas sim uma aberração, algo maligno que estava nos perseguindo. Acontecido isso, minha tia proibiu eu e minha prima de comemorar a noite de Halloween. Fiquemos algum tempo sem comemorar, e logo voltemos a comemorar, porém com mais regras, de retornar para casa mais cedo à noite, e não avançar os limites da cidade de forma alguma. E essa experiência arrepilante, eu e minha prima até hoje guardemos como uma recordação. Minha prima continua morando nos Estados Unidos, na mesma cidade de Bandeiras. E eu moro na cidade de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. Mas eu deixo uma mensagem para você, ouvinte, principalmente meninos adolescentes, meninas adolescentes. Dê atenção para o que seus pais falam. Não seja desobediente, pois a mentira tem perna curta, pois a mentira tem consequências. Não se iluda com uma noite bonita. Não vá a limites que você não possa ir. Esteja um determinado horário para retornar para casa. Atenda às ordens do seu pai e de sua mãe. Não quebre as regras, porque muitas vezes quebrando as regras podem quebrar você também. Como se diz aquele velho ditado: quem mexe com fogo sai queimado. E esse foi o meu relato. O relato de Dona Olívia, o lobisomem do Halloween.